Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de trabalhar com vocês a parte de processos de serviços de rede, cuja motivação foi o quê? A gente dá continuidade à ideia da visão de pássaro, visão de peixe que a gente começou a ver lá na parte de estudar protocolos de rede, certo? Então, como é que acaba sendo a implementação? Como é que um protocolo vive de fato, né? Como é que ele existe no ambiente do chão operacional? Então essa é uma das coisas que eu quero trazer aqui para vocês. E para isso a gente vem dentro do ambiente do Linux emulado pelo Catará. Eu vou instalar uma topologia, né, criar e instalar um serviço de DHCP de uma topologia bem simples, né, com dois nós ou três, né, apenas para a gente observar aqui como é que funciona e a gente vai analisar o tráfego dela, capturando esse tráfego e abrindo ele no Wireshark posteriormente, tá bem? Outra coisa importante que eu vou chamar a atenção aqui é a parte de estrutura de login, como é que a gente trabalha com ela. Fundamental a gente ter login funcional e saber como é que a gente trabalha com login, né? Como é que a gente observa os logs em tempo real e como é que a gente captura os problemas que vão acontecer e interpreta eles para resolver, ok? Esse é basicamente a nossa motivação para a gente entrar nesse universo aqui do serviço de rede. Então, o que é que o termo denota, né? Ele designa basicamente o processo que vem do lado servidor, no nível de aplicação, né? Então, por exemplo, um servidor DHCP, um servidor FTP, um servidor DNS, um servidor SMTP. Então, vários protocolos que a gente utiliza, né, dentro do nosso ambiente do sistema operacional Linux ou qualquer outro sistema operacional, onde a gente venha a instalar e configurar um serviço, né, um servidor específico, ou seja, a ponta servidora do modelo cliente-servidor. A gente sabe que existem, né, outros paradigmas, como a gente viu lá com o BitTorrent, que é totalmente distribuído. Hoje nós atua como cliente-servidor, mas de maneira, né, em termos majoritários, o modelo cliente-servidor impera na internet, ok? E o interessante é que cada protocolo desse do nível de aplicação utiliza o nível de transporte, né, para transportar os dados entre clientes e servidores, tá? Então, normalmente um protocolo pode usar até dois desses protocolos ou até mesmo algum protocolo que complemente isso, né? Como acontece com streaming de vídeo, de áudio, etc. Usam protocolos a mais para adicionar algum tipo de funcionalidade que é importante para aquela aplicação, ok? Então, do ponto de vista do SEO, o que é, né, um serviço de rede? Um servidor, ele é um processo rodando no sistema operacional em background. No Linux a gente chama até de daemon, né? Tanto é que todos os servidores eles têm um Dzinho no final, né? SSHD, DHCPD, né? Então a gente está bem habituado a essa nomenclatura no ambiente do Linux. E num serviço de rede ele sempre tem um socket alocado, né? Ou seja, ele faz uma alocação numa determinada porta e fica ali num loopzinho infinito esperando conexões dos clientes. E à medida que os clientes vão chegando, ele vai respondendo e vai operando a lógica que o protocolo estabelece. Okay? Então, beleza. Como é que cada servidor é instalado e configurado? Né? A boa notícia é que eles têm estruturas muito similares. Né? Por exemplo, a gente instalou lá naquele vídeo com o Catará, né? O Catará 3 e tal, a gente fez uma imagem customizada quando a gente colocava o servidor do DHCP na imagem. Né? Então a gente foi lá no repositório, instalou esse pacote e a gente vai ver o que? Que todas as configurações, assim como qualquer coisa no Linux, né, moram no /etc. As configurações dos servidores não mudam com isso. Agora, onde exatamente? Né? Como é que a gente vai saber? Aí a gente tem que dar uma olhada sempre na estrutura do pacote. O pacote vem com um monte de arquivos. Ok, quais são esses arquivos? Onde é que eles estão localizados? Então, apresento esse comandinho aqui para vocês que vai ser uma mão na roda, tá? Depois a gente vê, daqui a pouco vemos ele. Se vocês quiserem ver o vídeo, né? É importante ver antes de assistir esse aqui, ver o vídeo lá com a imagem customizada do Catará, aquilo que a gente fez, que tem a instalação e configuração do Catará no Linux, tá? No Ubuntu 18.04, versão 3 do Catará. E o ciclo de vida, né? Como é que acontece? Como é que vive e morre um processo no Linux? Olha, primeiro ponto é a gente lembrar que o init é o chefe de tudo, certo? Ele governa toda a parte de inicialização, término, reinício de um processo no Linux.
Então a gente tem uma estrutura bem determinada que é o /etc/init.d, os daemons, né, do init, e o nome do processo, geralmente. Então o SSH vai estar aí, o DHCP vai estar aí, né, o HTTP vai estar aí. Qualquer processo, né, de serviço de rede vai estar morando aqui nessa pasta, né, padrão. E aí a gente usa esses comandos, né, são parâmetros para o comando que vão realizar justamente, né, o início, a parada, o reinício ou o recarregamento, ou seja, aqui é onde ele só recarrega os arquivos de configuração sem reiniciar o processo completamente. Outra sintaxe similar, né, que foi surgindo com o tempo e ambas funcionam, é utilizar o service, né, service de serviço, processo, e o mesmo comando que a gente conhece aqui. É muito comum. Vocês vão ver outras distribuições ou novas versões que isso pode ir mudando, né? Mas essencialmente é sempre a mesma lógica, né? Tem alguns que usam o systemctl, tanto faz, na verdade, certo, pessoal? O importante é ter um modelo mental correto na cabeça. E quando a gente vai olhar implementações, o que é que a gente vê de implementações? A gente vê que existem implementações de servidores e clientes e vocês têm que separar isso, né? Então, por exemplo, SSH tem o put, tem o OpenSSH, que também é um cliente SSH, mas é um servidor também. Então fiquem ligados, às vezes tem só a implementação de um cliente separado, às vezes tem a implementação de cliente e servidor junto, né? Então tem que atentar para isso e atentar de forma mais importante se aquilo tem documentação, se é recentemente atualizado, né? Então geralmente pode ter livros a respeito, artigos, tutoriais, a própria documentação daquele produto que é fundamental, né? E uma comunidade de usuários, pessoas que utilizam aquilo constantemente, uma comunidade de desenvolvedores que mantém aquele código, né? Mantém aquele projeto rodando. Então, por exemplo, esse que a gente vai utilizar é do ISC. O ISC eu até abri aqui para a gente ver. Olha onde é que é o site do projeto, né? É uma comunidade grande, onde você tem o servidor de HCP, o cliente de HCP, o Relay Agent, né, que serve para repassar pacotes entre redes que não são exatamente locais, né? Passar o broadcast. Aí vem a documentação, a última versão, olha só a última versão, janeiro de 2020, então é um projeto ativo, certo, pessoal? Isso é importante. Aí vem ter mais ferramentas, se a gente tiver um bug pode reportar, tem uma lista de usuários, se precisar ter ajuda e tal, e tem uma base de conhecimento aqui, né? Então, gente, o que eu quero mostrar a vocês é que isso é importante, vocês se situarem de como é que vão trabalhar com um determinado serviço de rede. Olha o que eles fazem também aqui, ó. Tem outra implementação que é o Bind, que é a implementação do servidor de DNS, né? Talvez o servidor mais parrudo e estável do mundo do DNS, né? O mundo inteiro usa essa implementação aqui. Então, é uma coisa organizada, é algo que tem muita relevância para a gente trabalhar. Então, a gente tem que escolher software, tem que ter um critério para escolher, né? Em cima desse tipo de critério que traz, né, credibilidade para o que a gente vai trabalhar, ok? Então, a gente, uma vez escolhido, né, qual é o pacote, qual é o software que a gente vai usar, vamos olhar a estrutura dele, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou inicializar um servidorzinho, eu deixei pronto aqui, ó. Catarave Start, a imagem que eu criei lá no vídeo anterior, né? No meu caso com o LSOR novo. "-n server, server é o nome, né, da máquina. ETH0 é a placa e o A é o domínio de colisão. Rodei. Agora o que é que eu espero que ocorra, né? Ele inicializa a máquina e eu já pegue a imagem que tem um servidor DHCP instalado, né? Pode verificar de antemão já aqui, né? Fizer um ls/etc/init.d, vai ver que está aqui, ó, ISC DHCP server, né? Assim como tem o SSH, tem o rsyslog, que é o sistema de login, né? Então a primeira coisa é a gente fazer uns testes aqui. Então, dpkg query, como é que a gente vê a estrutura de um pacote? ISC DHCP server. Olha só, olha a estrutura que me dá aqui, ó. Todos os arquivos que já foram espalhados em várias pastas no sistema operacional, mas eu sei onde é que está agora. Eu sei onde é que está a configuração, eu sei que é em etc, mas etc é onde? Tem uma pasta DHCP
DHCP, dhcpdaemon.conf. Então são duas configurações, uma para o IPv6 e outra para o IPv4. Percebeu? Então aqui a gente começa a ter uma sensação de controle das coisas. A gente sabe onde é que estão localizados, onde é que a gente vai mexer e tudo mais. Isso aqui é a parte de documentação, né? Eu tenho até um exemplo, tudo mais, mas na própria configuração vai ter. Então veja, pessoal, que a gente tem já uma estrutura bem montada, né? Se eu for iniciar a moda antiga, init.disc dhcp server start. Será que vai? Ó, deu erro. E aí, tem log? Onde é que estão os logs? /var/log. Cadê os logs? Até então nada, né? Por quê? Porque eu não tenho o syslog rodando, né? Se eu não tenho o syslog rodando, então a gente vai para cá. Então a gente vai fazendo a sintaxe nova. Vamos lá, service rsyslog start. E agora vamos rodar novamente. Check o syslog. Será que mudou alguma coisa? Vamos ver lá. Olha aí, daemon.log, né? Então provavelmente esse é o arquivo de log que vai ficar armazenado todas as mensagens de todos os daemons do sistema operacional. Aí ele dá um errinho aqui, dando aqui, ó, não configurado para escutar em nenhuma das interfaces. Ora, se você é novato, nunca ouviu falar nisso aqui, você pode ir na documentação, procurar, você pode copiar essa string e buscar no Google. Não tem problema nenhum, pessoal, você está sendo um cara que está sendo proativo e está buscando informação, está processando a informação rápido. Você tem que ser rápido em fazer isso. Então eu já conheço esse erro, eu sei do que se trata. Olha só que ironia, o DHCP ele quer rodar um servidor, mas como é que ele vai rodar um servidor se a própria interface não tem um IP atribuído a ela? Não tem como, né? Então eu preciso definir um IP para essa interface rodar. Acima de tudo, eu preciso olhar como é que é a estrutura do arquivo de configuração lá do DHCP. Então a gente chega aqui, ó, dhcpd.conf. Eu uso o VI, quem quiser usar outra coisa fique à vontade, tanto faz. Mas olha só a estrutura, né? Já tem alguns exemplos aqui, ó, domain name, default list time, max list time. Cada linha dessa vai denotar alguma coisa, certo, pessoal? Vai implicar em algum tipo de configuração perante o servidor e perante os clientes que foram servidos por este servidor. Então, se a gente olhar, eu vou buscar um exemplo aqui. Toda essa parte que está comentada, eu vou descomentar. Não o próprio string aqui, tá? Só aqui fica comentado, mas aqui, ó. Essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui, ela vai nos dar uma configuração para lá de interessante e já suficiente para o nosso exemplo. Veja, o que é que o DHCP faz, pessoal? Olha, ó, volta para a visão de pássaro, alto nível. O DHCP ele resolve o problema de quê? De autoconfiguração de IPs, certo? E também de esgotamento, né? Do ponto de vista do provedor de acesso, ele quer ter uma solução para esgotamento de endereços. Então, o que é que ele vai prover para os clientes dele? Ele vai prover informações que permitam os clientes, né, a se autoconfigurarem. Se os clientes fossem fazer a configuração na mão, eles iam fazer o quê? Colocar um endereço estático, um endereço de broadcast, uma máscara de subrede, qual seria o servidor de nomes, qual seria o gateway padrão, qual seria o endereço de broadcast. Então, veja, isso aqui não está longe, né? Se a gente for olhar aqui, obviamente essa sintaxe ela está estabelecida na implementação da ISC. Se a gente pegar outro servidor DHCP, pode ser que isso seja diferente, mas veja, tanto faz, pessoal, tanto faz. Qualquer servidor que a gente coloque o olho nele, ele vai ter uma estrutura que, bem lá, os desenvolvedores fizeram e tal, mas o protocolo é o mesmo. Então a gente precisa ter uma visão de que o protocolo determina certos parâmetros e as implementações vão só o quê? Espelhar isso. As implementações vão fornecer isso para a gente dar como entrada e configurar aquele protocolo específico. Então aqui, por exemplo, a primeira coisa a ser definida é qual é a subrede que a gente vai trabalhar nesse servidor DHCP. Então aqui ele está pré-configurando nesse exemplo a subrede 10.550, cuja máscara é 255.255.255.224. É uma máscara bem curta, que eu vou estender ela aqui para fim do nosso exemplo. Vou deixar ela como sendo uma /24. Então vou deixar ela aqui como 0. E esse range aqui, o que seria range? Range quer dizer intervalo. Intervalo de quê?
dos IPs que o servidor DHCP vai prover para os clientes. Então, se eu tenho uma faixa inteira aqui, né, agora de 0 até 255, eu vou disponibilizar tudo para os clientes. Será que é interessante isso? Será que eu não vou precisar ter IPs estáticos atribuídos a determinadas máquinas? Por exemplo, faz sentido o roteador ter um IP dinâmico? Faz sentido um servidor ter um IP dinâmico? Muito provavelmente não, pessoal. Não faz sentido nenhum essa ideia. Então a gente deixa os IPs na faixa dinâmicos para determinadas máquinas, né? Que são os clientes. Vou deixar até os 50 aqui. Mas os estáticos a gente vai utilizar para nós que necessitam disso, precisam ter um IP realmente fixamente definido. Então, do zero até o 0 é reservado, mas do 1 até o 25 aqui está funcionando como estático, né, poderia usar. E do 5.1 para cima, né, até o 254 daria para usar também estaticamente, porque o servidor DHCP não vai estar lidando com isso. Então, essa parte de Domain Name Servers, né, seria o quê? Quem vai resolver os nomes dos clientes, né? Quem vai ser o servidor de nomes deles. Então aqui ele colocou um endereço local, mas eu vou colocar, por exemplo, o genérico servidor da Google aqui. E o nome de domínio interno, né? Isso seria um prefixo para a gente utilizar para poder pingar as máquinas usando nome, por exemplo. É um mini servidorzinho, né, de DNS aqui. E aqui o Option Routers, que ele gosta diria o quê? O que é que ele está querendo expressar aqui? Quem é o gateway padrão dos clientes, né? O que vão ser atribuídos aos clientes. Então, nesse caso, vamos deixar o 10551, o qual, para fins de simplicidade, eu vou deixar como sendo esse servidor também, esse mesmo IP, tá? O endereço de broadcast, então não é mais esse aqui, né? O 31, ele é o 255, né? O último endereço da faixa. Default Lease Time, Max Lease Time, já tem até lá, né? A gente vai deixar redundante aqui, não tem problema. Mas é só para a gente fazer o quê? Adivinha do que é que se trata isso? Renovação, né, de endereço. Lembra que o DHCP está lidando com um problema de esgotamento de endereço. Então ele fica constantemente renovando os IPs, né? Periodicamente renova para poder liberar o anterior, por exemplo, né? Ficar rotacionando esses IPs, ok? Então isso aqui já é o suficiente. Eu vou salvar e sair. E agora vamos tentar reiniciar novamente. E aí, o que é que falta? Por que falhou, né? Agora você já deve estar sabendo o que é. Sem IP não vai, né? Mas se a gente atribuir, ó, ifconfig th010.551/24, já atribuímos os IPs, né? A rota. Aí você vê que ele já chega aqui com a atribuição padrão para a interface. E agora, se a gente rodar, DHCPD ok. O DHCPD 6 deu erro, por quê? Porque a gente nem mexeu lá, né? Na configuração do DHCP 6. Então deixa quieto, não precisa. A gente só precisa certificar se o daemon está rodando normal. Então você vê que tá, ó, DHCPD, tá, o dhcpd.conf está no nosso arquivo de configuração. Então tá, beleza. Vou deixar só aqui agora. Eu vou iniciar um cliente, mas vou deixar aqui. Lembra do host home? Isso aqui é a minha pasta local, né? Eu vou deixar aqui, ó, tcp dump -i eth0 -w dhcp.pcap. Quando eles começarem a trocar pacote, né, eu vou jogar esse cara para o background, então eu faço um Ctrl Z aqui, para o processo, faço BG1, jogo ele para o background. Então deixa ele rodando aí. E eu quero também acompanhar a interação pelo log. Então tail-f /log /daemon.log, ok? Deixa rodando aqui e vamos para rodar o nosso cliente agora. Nosso cliente vai ser o quê? Já que ele está aqui. Olha só. vstart -n client -eth02.a. Não preciso da imagem anterior. Se eu quiser usar a imagem anterior, eu poderia simplesmente, né? Em vez de -n aqui, eu boto client e rodo. Então, a questão de usar uma imagem customizada ou não vai depender da sua necessidade de rodar um determinado, né? De ter um determinado pacote naquela imagem ou não.
No caso aqui eu só vou precisar do DH Client, né, do cliente DHCP, para a gente observar. Então vou deixar tudo aqui rodando, ó, lado a lado, para a gente observar. Olha só o DH Client. DH Client eu vou rodar na interface. É TH0. Então aqui, ó, se a gente olhar a máquina crua, o que é que ela tem? Não tem nada. Não tem nada, ó. Se a gente for olhar aqui, o TH0 não tem nada, certo? Nenhum servidor configurado, nenhuma rota, nada. O que é que a gente faz? DH Client -v de verbose, tá? Para ele cuspir qualquer coisa que ele precise aí mostrar pra gente, e é TH0. Vamos ver o protocolo DHCP em ação. Rápido, né? Discover, olha só, ele fez um discover para o endereço de broadcast. Só que ele já recebeu um request automaticamente. Ó. Ele recebeu um request de que o servidor está ofertando esse IP para ele. E ele vai aceitar, né? Então, se ele fez uma requisição para esse IP, o servidor ofertou para ele esse IP, assim como toda a configuração que a gente tinha colocado lá no servidor de configuração. Então, ele reconhece que aquela configuração está ok, ele aceita, e agora a gente vai ver se a configuração surtiu efeito. Isso aqui é uma questão só do Docker, tá, pessoal? Porque o Docker acaba montando essa pasta aqui para fins além do escopo aí do nosso vídeo, mas isso não tem problema. O importante é a gente ver o que aconteceu na configuração aqui, né? Então, se a gente for olhar o ifconfig, olha só o que aconteceu. Já atribuiu 10.55.26, certo? Broadcast, tudo certinho. E se a gente for olhar a rota, ele já está autoconfigurado para a rota, o gateway 10.551. Perfeito? Então veja que a partir do momento que a gente disparou o cliente, ele encontrou o servidor e retornou, já fez toda a transação que o DHCP preconiza, né, da estrutura dentro do protocolo dele, e já finalizou uma etapa de autoconfiguração. Eu vou fechar aqui no cliente agora esse login, né, qualquer coisa a gente teria visto no login. Eu vou voltar aqui para o TCP dump. Ops, DG não, né? FG1. O TCP dump está rodando, eu vou tirar ele. São 19 pacotes capturados. Né? E vamos ver se o pacote está aqui. Deixa eu olhar aqui o captura. Captura.pcap, é o DHCP. Vamos ver se a gente abre aqui, ó. Olha aí. Então a gente vê a nossa estrutura de comunicação, né? A primeira mensagem que foi o discover, né? Ele mandando em broadcast. A única coisa que aparece aqui, ó, o endereço de origem dele, de MAC, né? Mas você vê que é endereço de origem IP, não tem nenhum, ele não está na rede, né? Então vai zerado, manda em broadcast, né? E o servidor, por sua vez, responde, né? Então, ó, do 10.551, que é o servidor, ele já responde para o 10.55.26, que é o IP que ele pretende, né, atribuir, está ofertando a ele aliás, isso aqui veio depois, né? Veio um request primeiro. O request veio do servidor, sim. Veio assim, origem, né? Veio dele, veio lá do cliente para o servidor, né? Pedindo um IP. É a primeira requisição aí dele solicitando um IP. E aí, o que é que você pode me fornecer, né? Ele já tem um endereço, né? Já descobriu quem é o cara. Ele solicita esse IP que estava na fila lá, né? Que é o do primeiro, inclusive. Hostname é o client. Parâmetro, aí ele pede todos os parâmetros, né? Tudo que é de informação de autoconfiguração, o que é um roteador, que é o nome de domínio. Tudo estava lá onde, pessoal? Lá no arquivo de configuração. Então veja que não tem como a gente escapar, né? Se a gente está no controle aqui, conhece o protocolo, a gente vai perceber que a configuração dele é relativamente simples, né? Toda a transação ocorrendo na 6768, que é a porta padrão do DHCP. E veja que até agora ele ainda não tem um IP auto-atribuído, ele só solicitou isso, né? E mandou em broadcast isso, a requisição, né? E aí vem o offer, né? Então,
quando o offer vem, ele já vem com a informação de qual é o endereço e todas as informações que vão ser, né? O seu cliente, o seu endereço vai ser esse aqui, o endereço MAC, o tipo, né? O servidor DHCP que mandou, a máscara, tá tudo aqui, o nome de domínio, né? A gente botou lá o lsor.org, né? O nome de DNS padrão 8888, então tá tudo aqui. E finalmente o acknowledgement, né? O acknowledgement, que foi o reconhecimento, ele já manda a partir do endereço dele, ó. Já veio a partir, né, da origem até o destino, o servidor reconhecendo que está tudo ok, que ele está dentro da rede e já recebeu todas as informações. Então, gente, veja que é muito simples, ó. Fora esses pacotes, tiveram pacotes ARP, né, protocolos ICMP, como eu fiz o ping lá para testar. Então veja que tudo isso aqui vai nos bastidores ocorrendo, né? Tem outros vídeos aí que eu falo sobre ARP, o porquê que ele é um protocolo super importante, mas que veja que usando análise de tráfego, né, utilizando os logs, a gente tem uma sensação, né, e uma percepção de controle muito boa quando a gente está trabalhando com protocolos, beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, espero que vocês tenham reproduzido aí comigo e até a próxima. Um grande abraço.